viveu mais de 700 anos antes da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E é tanto que a faixa etária juvenis, para aqueles que participam da escola bíblica dominical, estão aprendendo sobre os profetas maiores, né? Para quem não participa, aproveita a oportunidade, né? E o primeiro profeta começa por Isaías, e aprender. Então, meus amados irmãos, o profeta Isaías, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele veio trazendo a mensagem a respeito do nosso Salvador Jesus, daquele que um dia viria para resgatar a humanidade perdida, né? E por causa dos seus pecados. Isaías, ele traz uma trajetória de como seria esse Messias, né? Ele fala que ele nasceria de uma virgem, ele fala que ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele fala que ele traria uma luz para aqueles que andavam no vale da escuridão, da sombra e da morte. E quando chega no capítulo de número 53, Isaías, né, ele tem uma revelação maior ainda, ele se aprofunda, porque agora ele começa a falar da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, né, da substituição dele em nosso lugar, porque havia essa necessidade. Isaías diz, primeiramente, ninguém iria dar crédito à pregação, iria acreditar. Quem olhasse para o Messias, o Salvador, não iria considerá-lo como Messias. Então, meus irmãos, que às vezes, né, nós, qualquer coisa, queremos se nós tiver cuidado, quer se apartar dos caminhos do Senhor, às vezes por uma palavra dita, por uma palavra não dita, né? E às vezes queremos dizer, mas nem falou comigo. Mas o nosso Salvador se culpou. Ele foi chamado de comilão, de endemoniado, né? De traidor da pátria, de mentiroso. Mas o Escritor aos Hebreus diz que nós devemos considerar, né, no capítulo 12, considerar aquele que suportou tais afrontas. Ele suportou por amor de nós. Então, Isaías, ele fala do desprezo de Cristo, mas quando nós chegamos a partir do versículo de número 4, que aí Isaías já começa a falar da intercessão de Cristo por nós, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos ou reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías diz, assim seria o sofrimento de Cristo. E por que pelas nossas transgressões? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele olhou dos céus para a terra e não havia nenhum sequer que fizesse bem. Não havia nem o justo, né? O salmista, ele declara, né, bem essa mensagem de número 53 e 2, ele diz, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente, fizeram-se imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. E o apóstolo Paulo, ele fala, cita essa mesma referência aqui do salmista, lá em Romanos, diz que não havia nenhum justo sequer. Mas mesmo sem haver nenhum
seremos justos, tem condição de nós chegássemos a Deus. Mas Isaías diz: mas um dia ele viria, o Cordeiro de Deus iria levar sobre si as nossas iniquidades. Nós não poderíamos e não podemos suportar. E Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, e a partir do versículo 1, Paulo fala desse amor do Cordeiro de Deus que tomou sobre si. Ele diz que sendo, pois, justificados, justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Nós temos agora uma nova aliança com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Isaías sabia essa necessidade. Ele disse que o Cristo iria ser ferido, iria ser maltratado. E nós vemos isso nas